Olá pessoal, hoje em nosso quadro temos a honra em receber a doutora Raquel Porto, médica nefrologista, falando sobre um tema de extrema importância, a doença renal crônica. Tudo bem, doutora Raquel? Tudo bem, Micaela, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui contigo. A gente que agradece, doutora. Então, doutora, vamos hoje tratar de um tema de extrema importância, que é a doença renal crônica, que hoje, infelizmente, sabemos que atinge milhões de pessoas, certo? Doutora, como primeira pergunta, afinal, o que é a doença renal crônica? A doença renal crônica é uma doença que se instala, na sua grande maioria, de forma silenciosa. Ela é secundária a várias outras doenças ou pode ser também não secundária a nenhuma doença, certo? E ela se caracteriza por ser progressiva, ser definitiva, ou seja, uma vez instalada não tem cura, assim como diabetes, assim como a hipertensão. E ela, por ser progressiva, ela vai evoluir com a perda da função renal, se o paciente não se cuidar ou se a doença assim determinar. E assim, doutora, como você havia dito, por que ela é uma doença silenciosa? Como a gente pode passar isso para os nossos ouvintes e telespectadores? Ela é uma doença que, na sua grande maioria, por ser secundária a outras doenças, as pessoas não se atentam para os seus sinais, que muitas vezes são sinais imperceptíveis ou comuns a várias situações e várias doenças, assim como a dor nas costas, que pode ser uma dor de baixa intensidade, pode se caracterizar por uma cólica às vezes, mas geralmente ela fica sendo sempre de baixa intensidade, dificuldade para urinar nos homens. Então, mas na sua grande parte das situações ela fica sem sentir nada. Quando ela vai se apresentar, a evolução já tem sido bem adiantada e o comprometimento da função renal já vai estar bem acentuado. Doutora, quais são os principais fatores de risco, então, principalmente aqui no Brasil, para o desenvolvimento da doença renal crônica? Os principais fatores de risco no Brasil e mundialmente falando é o diabetes e a hipertensão arterial. Quando elas estão descompensadas, na sua grande maioria, que passam anos e muitas vezes estão associadas com outras situações como tabagismo, etilismo diário, importante, uso de medicações sem indicação médica, como anti-inflamatórios. Então, ela é uma doença que, por ter essas características e estar associadas com essas outras doenças que são bem presentes na população, ela tem uma incidência alta. Doutora, então, diabetes e hipertensão, como você havia dito, são as principais doenças que acometem então os rins. Que outras causas também pode estar associada à doença renal? Existem várias causas que podem evoluir com o comprometimento da função renal, ou seja, com a doença renal crônica. Nós temos a litíase renal, a famosa cálculo renal, que a população cita, infecções urinárias, doenças com alterações imunológicas que secundariamente atacam os rins, como lúpus, que é uma doença bem importante. Nós temos também doenças que acometem o rim inicialmente diretamente nos rins, tá? Que são secundárias a alterações também do sistema imunológico. E eles ficam em torno da terceira causa no grau de importância, tá, Micaela? Doutora, uma questão importante também, que muitas pessoas têm essas dúvidas. Sim. A respeito da infecção urinária, de recorrência, ela também pode afetar a função renal? Sim, principalmente porque na grande maioria das vezes também cursa, Micaela, de forma assintomática. Sim. Muitas vezes a pessoa tem infecção urinária e não está sentindo nada, não costuma ir no médico e daí ela tem aquelas infecções recorrentes de repetição e isso vai comprometendo o tecido renal, evoluindo futuramente com a doença renal crônica. Por isso é importante sempre procurar seu médico, ir sempre, no mínimo 2 vezes por ano, fazer seus exames regularmente. As mulheres procurar ginecologista, que é importante. Os homens, a partir de 50 anos, procurar urologista. E a gente tem que quebrar esses paradigmas, essas situações que fazem com que as pessoas
não procurem um médico regularmente, deixem para ir só quando estão passando mal. É importante a prevenção das doenças. Outra questão importante, doutora, existe alguma predisposição genética para a doença renal crônica? Existe, né? Estatisticamente falando, todos os estudos demonstram que uma vez que você tem algum parente com doença renal crônica, você tem uma predisposição de 50% da possibilidade de desenvolver a doença renal crônica. Daí, se você tem algum parente que tem a doença renal crônica, maior a sua atenção, maior o seu cuidado. Sim. Então, possivelmente fazer os exames preventivos com menos tempo, num período reduzido. Sim, com certeza. E todas as faixas etárias. Que às vezes pensam que criança não pode ter acometimento dos rins, mas pode ter. Secundárias malformações, que a gente chama, são aquelas crianças que nascem com alterações anatômicas no sistema urinário e aí elas podem desenvolver doença renal crônica, né? Então, todas as faixas etárias é importante sempre estar indo no médico. Doutora, sobre prevenção. Sim. Como devemos prevenir uma doença renal crônica e se existe também algum exame importante para poder fazer essa avaliação? Bem, a prevenção vai desde os hábitos, né? Hábitos regulares e saudáveis, como ter uma boa alimentação, praticar atividade física regularmente, comer pouco sal, ingerir bastante fibras, cuidar do seu trato digestivo, isso é importante, né? Beber bastante água é fundamental. E se você é portador de hipertensão, de diabetes, ou tem alguma doença como hepatites, lúpus, que podem vir a comprometer a função renal, você ter um maior cuidado, tomar sempre suas medicações, fazer as suas consultas com seus médicos, não parar de tomar medicamentos sem a liberação médica e principalmente também não tomar medicações sem a prescrição médica. Que é fundamental, né, doutora? Sim, a nossa população, ela costuma usar muito medicação sem a prescrição médica e isso vai comprometendo os rins. E qual exame hoje, doutora, que a gente pode fazer para detectar alguma alteração renal? São exames básicos, principalmente a creatinina, né? Mas o hemograma, ureia, creatinina e o sumário de urina são fundamentais para a gente fazer a avaliação dos rins. A isso a gente pode acrescentar ultrassonografia do aparelho urinário e outros exames, né, como dosagem de colesterol, triglicerídeo, enfim. Mas o básico, o principal é a dosagem da creatinina. Doutora, sobre tratamento e qualidade de vida, né? Quando a doença renal ela já está instalada, quais são os tratamentos que nós temos disponíveis hoje? Bem, nós temos desde o tratamento clínico conservador, ou seja, o acompanhamento dessa alteração da função renal, onde também há um acompanhamento com a nutricionista, né? Fazendo uma dieta adequada, uma dieta que não seja agressiva aos rins. E nesse tratamento clínico conservador, a gente pode prescrever algumas medicações que ajudam os pacientes. Caso o paciente evolua com comprometimento da função renal total, ou seja, ele perdeu a função renal, daí nós temos que indicar o tratamento dialítico. Que é justamente a hemodiálise, né? Sim, existe dentro do tratamento dialítico a diálise peritoneal, que é uma diálise ambulatorial feita em casa com acompanhamento da equipe. Nós temos também a hemodiálise, que é o mais frequente, em torno de 95% da população que tem doença renal crônica terminal, ela faz hemodiálise. Existe também o tratamento do transplante renal, que são aqueles pacientes que já estão em tratamento dialítico e se submetem a um transplante e têm um recomeço, digamos assim. Eles praticamente entram em algum programa para poder estar realizando esse transplante, doutora? Sim, o transplante renal, né, ele tem uma lista única, nacional, onde o paciente ele se inscreve e vai regularmente fazer acompanhamento com a equipe que faz o transplante. Daí, quando tem um provável doador, o paciente é chamado e se submete a exames de urgência. Caso tenha sucesso, ele se submete ao transplante renal e faz o acompanhamento a partir daí. Ambulatorialmente? Sim. E familiares também podem ser compatíveis, doadores também? Sim, o transplante renal, nós temos ele
dele com doador vivo relacionado, e nós temos o doador cadáver, que são aquelas pessoas que, infelizmente, na situação de morte cerebral, são consideradas aptas para a doação de órgãos. Então, os familiares, geralmente, quando a gente encaminha um paciente para o transplante, a gente já vai orientando o interesse da família, se caso ele exista, e a família vai junto com o paciente fazer a consulta, e daí eles se submetem a alguns exames de compatibilidade. Caso haja compatibilidade, avalia o percentual e se considera como doador ou não. E assim, doutora, sabemos que temos 2 rins. Esse paciente, né, que vai receber esse rim, assim como o doador, a pessoa sobrevive normalmente, tem uma vida normal apenas com um rim? Sim, sim, você pode viver apenas com um rim. Na verdade, um percentual, até 20% da população, nasce com um rim só e não sabe. Então, um rim só é suficiente para você ter uma vida maravilhosa, uma vida normal. Perfeito. Doutora, tivemos agora, né, no mês passado, a conscientização sobre, né, o Dia Mundial do Rim. Qual a importância desse dia para a população e para as pessoas que estão, né, nos assistindo? Na verdade, essas campanhas são extremamente importantes para a população ter um alerta para ter cuidado maior com a sua saúde e ter atenção com os rins, que são órgãos fundamentais para você ter uma qualidade de vida e ter um prognóstico de vida conforme é determinado nos estudos, que a nossa população tem uma média de vida de 90 anos. Então, nós temos que nos cuidar e cuidar de forma saudável. Essas campanhas, nós tivemos a campanha do Dia Mundial do Rim, e foi fundamental, foi uma campanha feita a nível mundial, como o próprio nome diz. Aqui na nossa cidade, ela teve um caráter excepcional, realmente a população compareceu e nós tivemos um resultado extremamente positivo, né? E isso despertou na população uma atenção a mais. Então, quanto mais campanhas como esta forem realizadas, muito melhor para a população. Doutora, sobre alimentos, né? Principalmente sabemos que o doente renal crônico ele faz um acompanhamento multidisciplinar, tanto com médico nefrologista, nutricionistas, psicólogos. Voltando para a área, né, alimentar, quais alimentos são mais agressivos ou se tem alguma recomendação especial para esses pacientes? Bem, um alimento que seja qualquer estágio que você tenha a doença renal crônica, você não pode ingerir a carambola, né? A carambola tem uma substância extremamente tóxica que o paciente portador de doença renal crônica não pode ingerir de maneira alguma, que pode vir a óbito, ou seja, pode vir a morrer se ingerir, tá? E a depender do grau de acometimento da doença renal, há uma necessidade ou não de restrição de alimentos ricos em potássio. Então, quando tem um comprometimento já importante, pertinho do tratamento dialítico, deve-se evitar alimentos ricos em potássio, como água de coco, né? Água de coco é rica em potássio, então tem que ter cuidado. Algumas frutas são ricas em potássio, como a banana prata, que é tão famosa e que todo mundo gosta tanto dela. Então, nós devemos evitar e sempre seguir as orientações da nutrição. A doença renal crônica, ela pode evoluir com algum comprometimento do sistema ósseo também, secundariamente, Micaela. E existem alguns alimentos que podem piorar. Sim. Então, a depender do grau de acometimento, deve-se evitar, né? Muito leite, muito peixe e queijos, laticínios, né? No geral, tem que evitar, então. Tem que evitar, tem que reduzir também. Doutora, existem alguns mitos, né? Tem muitas pessoas que cuidam, ou pelo menos acham que cuidam da saúde, no sentido de fazer uma dieta, uma alimentação equilibrada, mas que infelizmente no finalzinho de semana toma uma cervejinha, troca realmente essa bebida que deveria ser pela água. Como isso pode afetar a saúde desse paciente, enfim. Na verdade, a bebida alcoólica, as pessoas acham, não, é diurético. Ela, na verdade, ela é muito rica em açúcar.
tem açúcar. E daí, quando entra no nosso organismo e entra no nosso sangue, altera a composição, promove um aumento da diurese. Mas isso não significa que os seus rins estão funcionando bem por isso. Não, significa que o seu organismo está sofrendo uma agressão. E daí você está urinando mais. E você vai ficar desidratado. Aí quando você ingerir bebida alcoólica, é importantíssimo beber bastante água, tá? É fundamental a hidratação. E não significa que o fato de você ter diurese presente, ou seja, urinar bastante, isso não significa que você não tenha problema nos rins. Muito pelo contrário. Muitas vezes os seus rins não estão funcionando bem e você está urinando. Perfeito. Doutora, existem alguns sinais de alerta também, né, nas pessoas, no modo geral. O urinar com aquela espuma que muitas pessoas percebem muitas vezes, ou então a gente percebe a questão do sangue mesmo na urina. Sim. São fatores que realmente estão dando um alerta à doença renal? Sim, com certeza, né? Perder sangue pela urina não é normal. Sim. Né? Isso aí deve fazer com que você, ao perceber essa alteração, procure um médico imediatamente. Sim. Perder sangue na urina pode estar associada a várias doenças, tá? Principalmente doença de próstata, câncer. Então, que sirva de alerta para a população, tá certo? Existem alterações também como urina espumosa, se levantar muito às vezes à noite para urinar. Isso também não significa que os seus rins estão bem. Muito pelo contrário. Se o comprometimento for muito importante, você vai ter uma reversão, uma alteração do ritmo urinário. O ritmo urinário, o normal é o quê? É você ingerir líquidos de dia e ir no banheiro de dia. À noite, só uma vez no máximo. Então, se você está invertido o seu ritmo urinário, você está urinando mais à noite do que de dia, isso também é um sinal de alerta. Doutora, então, para encerrar hoje, qual a mensagem que você deixaria então para os nossos ouvintes e telespectadores? Como cuidar então da sua saúde renal, cuidar dos seus rins? Ter uma vida saudável, ingerir bastante fibras, ingerir bastante água. Nunca substitua a água por chá, por suco, por refrigerante. Ingerir água é fundamental. Comer pouco sal, pouco açúcar. Ter uma dieta normoproteica. Não sobrecarregar os seus rins com bastante proteína, certo? E procurar um médico da sua confiança ou na unidade básica de saúde. Então, sempre procurar um médico, pelo menos 2 vezes por ano, fazer seus exames regularmente e sempre estar atento aos sinais que podem surgir. Trate seu diabetes, caso você tenha, caso você seja um hipertenso, cuide da hipertensão, mantenha os níveis da pressão 11/7, 12/8 no máximo, né? E isso aí já vai evitar, na grande maioria das vezes, que você evolua com doença renal crônica. Por isso que a prevenção é fundamental. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer tê-la aqui. Ai, obrigada, Micaela. Foi um prazer para mim. Então é isso, pessoal. Acompanhe então em nosso canal no YouTube, se inscreva lá e não se esqueçam também de nos seguir nas redes sociais. Contamos com vocês.